E aí, povo querido, tudo bem? Que Deus abençoe você grandemente. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que nos diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós pecadores, e purificai vosso coração, vós de duplo ânimo. Meus amados, Tiago está dando um conselho para o povo de Deus. Talvez um povo que estava afastado dos seus caminhos, talvez um povo que já tinha reconhecido Jesus, mas estava fraquejando em sua fé, estava distante, distanciando de Deus. Mas Tiago veio, eu acho interessante esse livro de Tiago, meus amados, que ele está centralizando, que ele está trazendo o povo novamente para o eixo. Um povo que já tinha aceitado a Jesus, mas em algum tempo estava se afastando, estava se desviando de alguma forma. Ele tratou algo muito interessante. É muito interessante você ler o livro de Tiago, que você vai entender. Ele trata alguns pontos que acontecem nas igrejas de hoje, que aconteceu naquele tempo. E ele tratou, ele alinhou o povo novamente. E uma dessas coisas foi essa. Ele disse: olha, se chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. O povo, às vezes, talvez estava dentro da igreja, estava de alguma forma de religião, mas estava se afastando do Deus vivo. E ele viu isso nessa carta e ele alertou o povo. Ele disse: olha, se aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Essa carta serviu para aquele povo se aproximar de Deus. Ele saber que a gente precisa ter atitudes que nos leve a Deus. Ler a sua palavra em oração, saber o que Deus quer para nós praticar. Isso nos leva para perto de Deus. E quando nós vamos para a presença de Deus, Deus se aproximará de nós. Essa é a nossa recompensa. Essa é a nossa vitória. Esse é o nosso galardão. É a presença de Deus. Tiago sabia que se nós se esforçar em fazer o que Deus nos exige, que é cumprir a sua palavra, obedecer o seu mandado, a sua presença é garantida. E quando a presença de Deus é garantida, a vitória nós tem, a solução nós tem, a direção nós tem, a presença, que é o mais importante, nós tem, que é a presença dele. Ele é o Todo-Poderoso, irmão, o Deus que sabe de todas as coisas. E que nós possamos pegar esse conselho e colocar em nosso coração, tá bom? Guardar Tiago 4, 8, onde nos dá um conselho para nós se aproximar de Deus. E quando nós se aproximamos de Deus, Deus se aproximará de nós. E outra, ele disse: olha, limpai as vossas mãos, vós pecador. Limpar, talvez algumas pessoas tinham algumas falhas, que talvez estava até buscando a Deus, mas talvez estava carregando alguns pecados escondidos, não sei. E Tiago também tem alerta. Ele diz: olha, para buscar o Senhor, para fazer o que o Senhor se agrada, precisamos limpar nossas mãos, pecador, deixar tudo que precisa ser deixado para trás e viver com Deus, viver na sinceridade, na humildade, viver do jeito certo. Não, porque para viver com Deus nós precisamos viver alinhado. Nós precisamos viver do modo que Ele quer que nós vivemos. Porque tem muitas pessoas, meus amados, é até triste falar isso, mas tem muitas pessoas que querem viver com Deus da forma dela. Deus não dita nada para ela. Deus fala: isso, faz aquilo. Ela diz: não, mas eu quero fazer dessa forma. Eu quero andar dessa forma. Eu quero me vestir dessa forma. A palavra de Deus muda ela poucas coisas, mas não deixa mudar por completo. E para viver com Deus, precisamos viver de uma forma que obedeça a Ele sem restrição. Precisamos conhecer mais esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, e se aproximar mais dele, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça dele te encontre nessa manhã, nesse vídeo,
que nós possamos pegar o conselho aqui de Tiago, que é se aproximar de Deus, viver mais perto de Deus e saber que Deus está mais perto de nós. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.